Olá, está começando mais uma edição do Negócios na Pauta. Do escambo às compras e vendas online. Hoje, Arthur Cabral, nós vamos falar de passado, presente e futuro do comércio no Maranhão. Quanta história cabe em séculos de atividade comercial. A gente ainda está em meio a uma das maiores crises já enfrentadas pelo comércio no mundo inteiro, que é a crise sanitária da Covid-19. Mas diversas outras circunstâncias, Arthur, já impactaram no comércio global e o Maranhão não foge à realidade. Qual a leitura que se faz do comércio de bens e serviços no Maranhão atualmente, Arthur Cabral? Dalva Rego, sem dúvida nenhuma, a economia maranhense é uma das mais importantes do Nordeste e do Brasil. Um levantamento recente do IBGE destaca que o Produto Interno Bruto do Maranhão, por exemplo, está em 7º lugar nas estimativas de crescimento do PIB entre 2010 e 2022, com 22,4%. Para se ter uma ideia, a projeção para o Brasil é de 7,9%. A projeção de crescimento do PIB estadual em 2021, o Maranhão é o 3º estado do Nordeste, atrás apenas do Piauí e da Bahia. Olha, Arthur, se esse é o nosso presente, o que diz o nosso passado? A história nos revela capítulos marcantes no desenvolvimento do comércio brasileiro e maranhense. Puxando aí um pouquinho das aulas de história à nossa memória, o Maranhão se desenvolveu tanto em termos populacionais como geográficos, em grande parte por causa das companhias monopolistas de comércio fundadas entre os séculos 17 e 18. Porém, Dalva, a gente sabe que essas companhias sempre suscitaram muitas controvérsias. Fato é que crise mais crise ao longo de séculos de comércio no Maranhão, hoje estamos nós aqui, diante de mais uma, a da Covid-19. E o futuro, Arthur? O que dirá? Como será? Tudo isso é o que nós vamos ver juntos a partir de agora. Que o comércio é uma das forças mais potentes do mundo, ninguém duvida. Ao redor do mundo inteiro, o setor é um dos que mais empregam e geram renda. O comércio brasileiro é destaque internacional. Uma história que começou lá na época das grandes navegações intercontinentais, em que os colonizadores avançavam sobre terras ainda desconhecidas. Essa importância precisa ser lembrada desde o movimento de expansão marítimo-comercial, que começa a acontecer no século XV. A lógica que regia esse movimento era uma lógica que foi denominada posteriormente de movimento mercantilista, que era a proteção do comércio em favor das metrópoles. Ao longo de toda essa história secular, muitas foram as crises enfrentadas pelo comércio brasileiro e o Maranhão não foge desse cenário. Porém, nada antes tão turbulento e cheio de incertezas como o crítico episódio chamado Covid-19. A pandemia afetou fortemente o comércio e a economia. Porém, a Confederação Nacional do Comércio pondera uma questão importante. Em 2018 e 2019, a economia brasileira apresentou um baixo crescimento econômico. Em 2018, notadamente, porque em maio houve o trauma causado pela greve dos caminhoneiros. No Maranhão, os impactos também foram duros e obrigaram uma série de reinvenções urgentes e imediatas. Agora, o momento é de focar na retomada do crescimento. De um ponto de vista econômico, ainda temos algumas barreiras a ultrapassar. Não adianta ter os consumidores na rua se a gente não tem uma renda consolidada para que esse consumidor tenha poder de compra. A pressão inflacionária ainda será um desafio ao longo de todo o segundo semestre de 2021. Nossas pesquisas mostram um cenário de gradativa recuperação da confiança do consumidor, gradativa recuperação do consumo. Então a gente deve seguir nessa escalada nos próximos meses com perspectiva de crescimento do consumo, crescimento do volume de vendas, para que a gente possa fechar o ano 2021 com um volume de vendas muito melhor do que foram os anos anteriores. A partir de agora, o lojista tem que buscar bem utilizar todas as plataformas mercadológicas ao alcance para recuperar as perdas, embora de forma desigual setorialmente, mas acreditamos que a demanda reprimida irá propiciar um equilíbrio. Regional e nacionalmente falando, as perspectivas para o futuro são positivas.
As expectativas para o corrente ano 2021 são de um crescimento da atividade econômica, leia-se o PIB, acima de 5%, bem como das atividades comerciais, né, de uma maneira em geral, um crescimento do faturamento em torno de 5%. Como nós acabamos de ver, o comércio maranhense está se reerguendo diante de uma crise sem precedentes na história da humanidade. Como toda crise, ficam aprendizados, lições e mudanças. Então, Arthur, vamos apresentar aqui para o público os nossos convidados de hoje no Negócios na Pauta? Sim, Dalva. Hoje nós temos a presença de 2 jovens empresários e líder identidade que representam o comércio de bens e serviços do Estado. Nós temos aqui Cristiano Barroso Fernandes, presidente da Associação Comercial do Maranhão, e o Fábio Henrique, que é presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. Sejam muito bem-vindos, Cristiano, Fábio. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, acho que a gente pode começar esse papo perguntando até mesmo o óbvio. Depois de quase 2 anos de iniciada essa crise sanitária que tanto tem impactado no comércio, qual é o cenário do nosso comércio aqui no Maranhão, de um modo geral, hoje? Então, a gente está num momento de retomada. Com o andar da vacinação, a tendência é que as coisas tendem a se normalizar. É lógico que o empresário ele tem que ter ainda todo o cuidado ainda com os protocolos de segurança, para que a gente não incorra no mesmo erro que aconteceu no final do ano passado, onde todos achavam que as atividades já estavam ok e que muita gente ainda não estava vacinada e acabamos entrando numa segunda onda, né? Mas o que a gente pode perceber, até por conta dos próprios protocolos, esticar o horário de funcionamento, algumas atividades que já conseguiram retomar praticamente de uma forma por sua totalidade. Então a tendência é que esse momento ele seja um momento de retomada de fato. É lógico que de uma nova realidade, até porque muitos negócios eles acabaram se readaptando, principalmente quando você se relaciona com o meio digital. Então muitas empresas tiveram que colocar seus negócios no meio digital, mas eu acredito que ela também fez parte de um grande ensinamento, até como forma de antecipar muitas das necessidades dessas empresas para o comércio do nosso estado. Você acredita que houve uma modernização acelerada nesse período, Cristiano? Eu diria que houve uma antecipação, né? Na verdade, a tecnologia já é algo há bastante tempo se falado, né? Mas aqui no Maranhão, por incrível que pareça, ainda é algo muito incipiente. E quando a gente fala em tecnologia, não é só a mídia digital, nós estamos falando aí do serviço de delivery, que muitos estabelecimentos não tinham, estamos falando de colocar o seu produto numa plataforma de e-commerce e também toda uma divulgação. Inclusive, tem dados que mostram que até algumas empresas deixaram e deixarão realmente de existir de forma física, partindo para o mundo virtual. Agora, uma curiosidade. Nesse período, o perfil do empresariado mudou, e aí a gente tem a presença aqui do Fábio, que pode falar bem a respeito desse novo empresário, dessa nova empresária que chega, talvez cada vez mais jovem, a esse segmento. Queria ouvir de vocês se houve alguma mudança percebida nesse sentido. Se a gente imaginar, Dalva e Arthur, hoje para o engenheiro construir um prédio, ele tem que estudar 5 anos. Para o médico poder operar, a mesma coisa. Hoje o empresário, para poder empreender, basta começar. E às vezes nesse meio tempo, que existem alguns erros que podem ser antecipados e acabam ocasionando justamente a mortalidade nas empresas até 3 anos. Que às vezes só ter a vocação de vender o produto ou serviço já não basta mais. Um empresário que só tem a vocação de querer vender vidro e ele pensa que vai conseguir administrar a empresa dele, está fadado ao fracasso. A administração tem que entender um pouco de marketing, um pouco de venda, um pouco de contabilidade, tem que entender de um pouco de cada coisa. E isso é muito importante para a formação do empresário e até mesmo para a longevidade do negócio. Então, nesse período agora da pandemia, quem estava ainda nessa curva de aprendizagem levou um baque grande, né? Porque ou teve que aprender muito mais rápido, ou não deu tempo mais de aprender, né, Fábio? Bem como o Cristiano falou, e um fato muito importante que a gente precisa entender é justamente no qual as nossas entidades representam, é o associativismo. Às vezes você fica muito preso operacionalmente dentro do seu negócio e você não começa a entender o que está sendo feito no outro mercado. Se a gente imaginar num paralelo, o que é que uma empresa, um comércio tem a ver com a pizzaria? Às vezes o cliente é o mesmo.
Mas quais são as dificuldades dessas empresas? O que eles estão fazendo para poder sobressair? E as nossas entidades na qual representamos têm uma grande contribuição, porque somos entidades multissetoriais. E a gente começa a aprender com outros segmentos, com outros empresários, soluções para dentro das nossas empresas. A gente traz aqui hoje, Arthur, um programa que é permeado de história. E a gente tem muita história reunida aqui. Só a ACM tem 167 anos de muita atividade. Então, fica aqui uma indagação. Ao longo do tempo, a mulher tem feito cada vez mais parte das organizações, das empresas, no comércio também? Com certeza. Você falando de 167 anos, é interessante que assim, é uma troca da inovação com a tradição, né? E a mulher, ela mais do que nunca, ela é papel fundamental no momento empresarial. Nós, na Associação Comercial, temos o Conselho da Mulher Empresária, que foi criado há 20 anos atrás. E isso tem fortalecido bastante, inclusive trabalhando novas empreendedoras. Nós temos alguns projetos de formação de mulheres, não só formações técnicas, como também na questão do empreendedorismo. E até reforçando o que o presidente Fábio falou, o que a gente percebe também desse jovem empreendedor, muito também está relacionado à economia criativa. Até porque, infelizmente, muitos perderam seus empregos e tiveram que empreender de qualquer forma. E aí o papel da associação comercial, da AGE, é de suma importância na questão da capacitação, porque você também não pode simplesmente empreender de qualquer forma. Tiveram alguns recursos de Pronamp que facilitaram o acesso ao crédito, mas você precisa compreender como gerenciar esse dinheiro. E aí a associação comercial, juntamente com a AGE, a gente tem alguns programas de capacitação, de como fazer até ter a facilidade dessas empresas ter acesso ao crédito junto às instituições financeiras. Então, passa por toda uma questão de capacitação. Até porque hoje, cada vez mais, o olho tem que estar no custo, no fluxo de caixa. Então, se a gente não tiver, se o empresário não tiver essa visão, ele tende a sucumbir e o papel das entidades é justamente fazer com que ele dê essa continuidade. Agora, esse papel da Associação dos Jovens Empresários, nessa renovação, né, mesmo da questão da inteligência emocional de todos os negócios, como é que tem sido isso, Fábio? Tem sido bem recebido? A tradição junta com a inovação e tem dado o match, como se diz hoje, né, Dom? Quem bem souber, a gente costuma dizer que nós estamos sobre o ombro de gigantes. Às vezes a gente esquece muito do passado, do que foi feito e o que deu certo. E às vezes a gente quer fazer algo mirabolante e às vezes o feijão com arroz ele já dá conta. Então a gente precisa entender que mesmo numa situação adversa, mesmo numa situação de pandemia, não cabe o desespero. Tem que ter muito pulso firme, tem que ter discernimento e que a gente possa entender e encarar os desafios que estão por vir. E se a gente imagina que a pandemia por si só, nesse mais ou menos 1 ano e meio, foi dificultoso, agora você imagina o que está por vir ainda. Como o Cristiano falou, tem que ser uma economia criativa. Se a gente imaginar que às vezes um próprio empresário tinha uma câmara frigorífica, tinha um espaço ocioso, por que ele não pode compartilhar com outro parceiro essa mesma estrutura? Então é fazer da mesma forma, às vezes, mas com algo diferente, trazendo os parceiros para poder contribuir. Arthur, isso que o Fábio acabou de comentar é muito interessante, porque se no passado havia uma super proteção ao capital intelectual, ao ouro, ao pulo do gato, hoje em dia parece que a palavra do presente e do futuro é o compartilhamento. Então a gente vai dar uma pausa aqui nessa conversa e levar ela para daqui a pouquinho, no próximo bloco, retomar com outros aspectos da evolução do comércio. Já já a gente volta em instantes com Negócios na Pauta. Negócios na Pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o comércio no Maranhão. Arthur, tem um fato bastante curioso na história comercial brasileira. Olha só, lá em meados do século XVIII foi criada a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que tinha muitos privilégios régios, ou seja, alguns benefícios exclusivos cedidos pela Corte Real Portuguesa. Nesse período, o Maranhão acabou se tornando um dos mais prósperos centros da colônia. Arthur, pelo que se vê, políticas de benefícios fiscais fazem parte da história do comércio, não é? Sim, pois é. Trazendo para o nosso dia, nós podemos afirmar que sem algum incentivo dessa natureza, é difícil prosperar, crescer, eu diria até enfrentar os grandes concorrentes, né? Então, voltamos aqui a falar com o nosso convidado, o Cristiano Barroso Fernandes, presidente da Associação Comercial do Maranhão,
e o Fábio Henrique, que é presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. O que vocês acham dessa polêmica, né, que hoje tem corrida a respeito de benefícios fiscais? E assim, se a gente olha um pouco para a história, não só do Maranhão, mas do Brasil, da economia mundial, de forma geral, de alguma forma, governos eles procuram fazer alguns incentivos, criando algumas zonas de proteção, né? Como é que os empresários veem isso de fato? Quando você olha para a realidade do Brasil, e comparado a outros países, a gente vê uma necessidade muito grande de muitas reformas avançarem, né? Aí você vê aí a reforma trabalhista, que conseguiu evoluir alguma coisa, mas não na sua plenitude. Uma reforma tributária que anda aí a passos de tartaruga, de modo que o empresário, quem gera emprego e renda em qualquer cidade, em qualquer estado, são os empresários. Se você não tiver uma condição mínima de empreender, uma condição mínima que possa dar uma certa segurança a esse empresário, e principalmente no momento atual, que é tudo muito incerto, né? Então, se você não tiver um plano do governo, seja federal, estadual ou municipal, para que ele possa abrir novas frentes, novos negócios, e até mesmo agora na retomada, porque, infelizmente, ainda tem muito empresário aí segurando para ver como é que a coisa ainda vai andar após a vacinação. Segurando os investimentos, o que está se segurando também? Está segurando a economia, porque não vai gerar emprego, não vai gerar renda e, consequentemente, não gera o desenvolvimento do Estado. Então, as reformas, elas são necessárias. Agora, eu vejo que há uma necessidade muito grande de uma discussão maior entre a parte pública e a parte privada, que eu acho que a gente há de chegar no melhor entendimento. E por isso que hoje nós temos o Comitê das Entidades Empresariais, no qual a associação, a AGE, faz parte, que nós representamos 95% da cadeia produtiva, porque a gente conhece mais do que ninguém essa realidade. E essa discussão a gente quer ter com os governos federais, estadual e municipal, para que a gente possa sair pelo menos com uma proposta e daí a gente ter um entendimento. Aqui no Maranhão a gente tem alguns cases de insucesso de uns, de grande sucesso de outros. Pergunto a vocês, isso tudo é natural no mercado? Qual é a avaliação de vocês a respeito de alguns benefícios que dizem ser exclusivos de uns e não chegam a outros? É polêmico, eu sei, mas o que há de verdade no que se diz? Não entrando no mérito específico do A, B ou C, eu acho que qualquer estado ele precisa de um planejamento de desenvolvimento, tá? E é algo que a gente até tem provocado. A gente tem um projeto que está em fase aí embrionária, que se fala Pensar o Maranhão, que faz parte do comitê dessas entidades, que tem como principal objetivo fazer como outros estados fizeram no passado, de pensar o estado, o desenvolvimento econômico a longo prazo. Você vê aí o Ceará, que fez aquele 4 em 40, né? Então, fazer um planejamento aí para até 2040, numa gestão de 4 anos, é algo que parece não ser muito factível, mas é muito pelo contrário. Agora, o que falta? Eu acho que falta assim, um engajamento das entidades de classe, sem sombra de dúvida, até porque isso no passado, cada entidade estava trabalhando de forma isolada. Eu acho que agora a gente consegue trabalhar de forma conjunta e para esse entendimento precisa ser de forma conjunta, e dentro desse trabalho a gente precisa trazer aqui a iniciativa pública para que a gente possa discutir um caminho, porque aqui não está se discutindo governo A, B ou C, entidade A, B ou C, está se discutindo o desenvolvimento do Estado. E só consegue se discutir analisando o potencial que o nosso Estado tem, que são inúmeros. Aí você fala aí desde a parte de turismo, a parte de logística, grãos, minério, enfim, você tem inúmeras. Mas isso não adianta a gente falar de forma isolada, porque a gente incorre no risco até mesmo que isso saia de uma forma não muito boa para o nosso Estado, que de repente você está beneficiando A, B ou C. Então, acho que até para acabar com esse disse-me-disse, é importante esse planejamento em conjunto. Agora, vendo esses cases que a Dalva comentou, né, os cases de sucesso e insucesso, mas tem 2 cases recentes de grande sucesso e grupos que nasceram aqui no Maranhão, pode citar aqui o Grupo Mateus e o Grupo Equatorial, né, que hoje são empresas de sucesso nacional, né? Até o Grupo Mateus recentemente lançou ações na Bolsa através do IPO bem sucedido.
Vocês acham que esse caminho está aberto para outras empresas Outros negócios, ou né? são casos isolados? Se a gente imaginar, tão importante quanto o incentivo fiscal é melhorar a ambiência de negócio. E a regra é ser muito clara. A partir do momento que isso não começa a acontecer, gera essa instabilidade e a segurança jurídica, como o Cristiano falou. Né? Então, a gente precisa ser um Estado que seja receptivo ao investimento no empresariado. A gente tem dois bens infinitos dentro do nosso Estado, que é as EPS, né, que foi aprovada agora no Senado e na Câmara, que é a zona de exportação. E tem a base de Alcântara. Mas, como bem Cristiano falou, a gente precisa pensar o nosso Maranhão não para daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. São pontos de partida políticas não de governo, mas políticas de Estado, que cada um dá a sua contribuição e possa dar continuidade para que a gente chegue em 2040 com uma outra realidade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa pensar hoje. E às vezes, o ponto inicial é hoje e nós não vamos estar na frente das entidades. Mas são outras pessoas que vão estar pensando na mesma linha de concepção que a gente pensou lá atrás. Quando a gente fala da entidade, a SEMI, que tem 167 anos, houve uma contribuição de cada um, mas pensando no futuro. E isso a gente precisa também trazer para o governo. A gente precisa entender que a gente é um Estado rico, a gente costuma brincar que é um mendigo sentado em cima do diamante. Tem várias oportunidades no nosso Estado, mas para que isso aconteça, a gente precisa, além dos incentivos, melhorar o ambiente de negócio, desburocratizar. Recentemente saiu uma pesquisa, que eu não sei quais são as bases até numéricas e científicas dessa pesquisa, de que na questão do ambiente de negócio, o Maranhão estava o último colocado. Não sei realmente quais são as bases para chegar a esses números. Mas dentro da fala do Cristiano, nós temos hoje, dentro da Federação das Indústrias, um trabalho que está sendo desenvolvido, que é o Pensar o Maranhão, que nada mais é do que esse desenvolvimento de longo prazo, que a iniciativa privada está puxando para si. A Associação Comercial, a Associação dos Jovens Empresários estão engajados nesse esforço, nesse movimento? Sim, na verdade a gente faz parte hoje do grupo do Pensar o Maranhão. Como é que funciona? Os presidentes, eles fazem a discussão, dão o direcionamento e aí, na maioria das vezes, está ligado aos grandes projetos, falou aqui Alcântara, entre outros projetos, né? Então, dado esse direcionamento, cada entidade tem o seu grupo de executivos que fazem todo um trabalho. Qual é a situação que nós estamos hoje? É uma situação de análise. Tá? Para cada frente, por exemplo, Alcântara, nós tínhamos aí uma situação de 6 meses atrás, reuniões a portas fechadas no município de Alcântara sem o conhecimento da classe empresarial. Tá, então nós provocamos essa participação, inclusive enviamos ofício diretamente para o governo federal, para a Secretaria da Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Infraestrutura, e hoje nós não só fomos atendidos, como as reuniões desse grupo, elas ocorrem com a participação nossa. Seja quando é feito em São Luís, é feito na FIEMA, com a participação das entidades, ou então lá na cidade de Alcântara. Então a gente acredita, e o bom disso é porque assim, quando você fala no projeto de Alcântara, não é só o centro de lançamento, mas é tudo que aquilo contempla. Não existe um centro de lançamento sem pensar em turismo, sem pensar em infraestrutura, sem pensar em mobilidade urbana, sem pensar numa internet, numa água, esgoto. Então, e o projeto hoje ele está contemplando tudo isso. Então, muito mais interessante a participação da iniciativa privada, porque a gente tem o conhecimento de que forma que a gente consegue trabalhar e viabilizar isso. E até servir como ponte também nas relações entre os governos. Eu vou pegar aqui o gancho dessa coisa de pensar o Maranhão para perguntar para vocês a respeito do seguinte. Pensar o Maranhão significa fortalecer quem é de dentro e meio que colocar trincheiras ou barreiras a quem é de fora, fazendo de repente frente a grandes investimentos que chegam e engolem os negócios aqui no estado? Como é que vocês olham isso? Eu não diria blindar, porque você vai ter situações que você não consegue blindar. Eu acho que até para ter uma questão de justiça, dar oportunidade a todos, mas de uma forma mais transparente. Mas eu acho que isso é uma consequência. Eu acho que o inicial agora é a gente pensar no planejar. Eu acho que o Maranhão ele precisa evoluir, sim, na questão do planejamento, do desenvolvimento. E como é que se planeja? Identificando quais são os potenciais. E potenciais nós temos demais. Então, a intenção do Pensar o Maranhão é você trabalhar por temáticas. Você está pensando no Maranhão na temática infraestrutura, na temática turismo. E para cada frente dessa, você vai identificar dentro do Estado quais são esses potenciais e de que forma que a gente consegue ter um planejamento, isso aí a longo prazo, né?
para que realmente, independentemente de governo A, B ou C, a coisa consiga andar. E o interessante que você falou em relação às empresas, fica claro qual é a regra do jogo. Hoje o empresário, seja de dentro ou de fora, para ele montar um negócio, nós não temos dados estatísticos, nós não temos observatório. Então, hoje o empresário ele tem que fazer uma pesquisa de mercado que não é barato. A associação comercial tem alguma estrutura hoje para fazer isso? A gente está em negociação com as outras entidades para montar o observatório, tá? Porque o Maranhão não tem observatório, né? O que existe hoje é o IBGE tem alguma coisa, o IMESC tem alguma coisa, mas quando você trata de informações consolidadas da economia do nosso estado, nós não temos. Então, isso de alguma forma, o empresário, ele analisa, principalmente o de fora, ele analisa, eu vou para o Maranhão, eu vou para o Ceará, então ali está muito mais claro. Ali talvez tenha um incentivo, não que aqui não tenha, pode até ter, mas aqui até o incentivo lá está muito mais claro. As regras, né? As regras estão mais claras. Então isso dá uma segurança jurídica bem melhor para quem vai empreender. O ambiente regulatório precisa então avançar no Maranhão. Precisa. Nós precisamos fazer e assim, nós já estamos focados nisso. Inclusive temos até uma das missões nossas da Associação Comercial, junto com as outras entidades, é ir no Ceará para conhecer. E o Ceará hoje ele tem um observatório que hoje é um dos mais referência a nível nacional, só para conhecer, mas para trocar ideias e ver de que forma a gente consegue adaptar essa realidade para cá. Ainda há pouco o meu colega Arthur falou aqui sobre o Grupo Mateus, né, colocando o Mateus como um case de sucesso, e certa vez numa entrevista eu escutei o presidente do grupo, Wilson Mateus, comentando no momento em que ele era bombardeado por tantos ataques a respeito dessas políticas todas de incentivo, e ele disse o seguinte: ou eu aproveito o que está à minha disposição e faço, ou a gente vai ser engolido. Por isso até eu trouxe aqui essa história das empresas que vêm de fora e chegam e realmente tomam conta do espaço. Às vezes é muito difícil, não é, fazer frente a esses grandes negócios, grupos internacionais. Como é que aqui o nosso empresariado se organiza para ter essa visão de eu preciso me fortalecer desde já? Gostaria de ouvir vocês sobre isso, porque a gente já vai encerrar o segundo bloco. Eu vejo que tem uma necessidade muito grande de você trabalhar o associativismo. Eu vou dar um case de sucesso aqui, para tentar ser o mais rápido possível, que foi o caso das farmácias. Então começaram a chegar as grandes redes de farmácia aqui, Rede Med, Farmácia Globo, enfim, as grandes redes. E as farmácias de bairro começaram a se preocupar. Como é que a gente vai fazer? Se uniram 9 farmácias de bairro. Resumindo a história aqui, eles montaram uma rede chamada Inove Farma. E com isso hoje eles fazem compras coletivas, marketing coletivo, até a sacolinha da embalagem eles compram em grande quantidade. Resumo da obra, eles conseguiram ser tão concorrente quanto. Eu não estou entrando no mérito ainda do incentivo fiscal. Eu estou falando mesmo de concorrência. De sobreviver, né? De sobrevivência. É lógico, evidente, que isso foi um caso de sucesso, mas esse seria uma forma de você trabalhar. A outra forma que eu vejo é, de fato, ter mais claro essas regras. Porque a mesma regra do Mateus tem servido para os outros grupos atacadistas que estão chegando aqui. Infelizmente, todos de fora. Tá? Mas a regra, ela é a mesma. A regra tem que ser para todos, né? Para todos. Ou como diz o Arnaldo, a regra tem que ser clara, né? Verdade. Gente, eu vou aqui fazer uma pausa, porque já tem mais negócios na pauta e a gente vai continuar falando sobre a evolução do comércio. Já. Voltando a falar sobre a evolução do comércio no Maranhão, a gente tem feito aqui no programa uma espécie de bate-bola entre passado, presente e futuro. Arthur, nós recebemos uma contribuição muito valiosa da historiadora Regina Faria. Ela nos apresentou uma informação que muita gente ainda desconhece. Veja só. Quando os bancos começam a se organizar aqui, as casas bancárias são criadas, os grandes comerciantes são acionistas. Quando nas duas últimas décadas do século XIX, aqui se implanta um parque têxtil, com a maioria das fábricas aqui em São Luís, mas também uma em Codó e 3 em Caxias, também são os grandes comerciantes que são os acionistas, os grandes acionistas. Isso contradiz uma compreensão, uma explicação que muito tempo vigorou, né, de uma forma superficial, sobre a história do Maranhão, de que quando os grandes proprietários, produtores de algodão
e agora de açúcar, né, com o cultivo e o beneficiamento da cana-de-açúcar, viram os preços desses produtos caírem, eles teriam migrado para uma atividade industrial, o que não foi comprovado em pesquisas mais refinadas, mais demoradas, como numa tese de doutorado do professor Zé Ribamar Caldeiras, e que ele comprovou que o capital que realmente foi aplicado nessas fábricas era dos grandes comerciantes. A historiadora acabou de nos mostrar que lá no passado, ao contrário do que muita gente pensava, não foram os donos de terras que investiram no crescimento da indústria têxtil do Maranhão, mas os próprios comerciantes. Arthur, você já sabia disso? Realmente não sabia, não. Essa informação da pesquisa que a professora mencionou confirma que o comércio sempre foi o eixo da economia maranhense. Então nós voltamos aqui a falar com o nosso convidado, o Cristiano Barroso Fernandes, presidente da Associação Comercial do Maranhão, e o Fábio Henrique, presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. Aí eu pergunto aqui para o jovem, né, de alguma forma, esse protagonismo do comércio ele começou a deixar de ser tão relevante a partir da década de 70 do século passado, quando as grandes indústrias vieram se instalar no Maranhão, né, as indústrias transformadoras, aí entra a indústria mineral, e isso tende a voltar de alguma forma até a força do passado, Fábio, né? O comércio, a classe empresarial está em torno do comércio e ser essa mola direcionadora, como o Cristiano estava falando há pouco, assim, olha, nós estamos pensando no Maranhão, no futuro. Como é que você vê isso? A mola propulsora para o avanço do nosso Maranhão sempre foi o associativismo e o cooperativismo. Como bem Cristiano falou, quando as grandes farmácias começaram a vir para o nosso estado, as pequenas começaram a se unir, começaram a ter, de fato, uma igualdade em relação a termos das oportunidades. Serem competitivas, né? Ser bem competitiva. E aí, se a gente imaginar, o grande problema, às vezes, do empresário é pensar que ele, dentro do seu negócio, ele vai conseguir, às vezes, ter sucesso. E, às vezes, numa reunião com outro empresário de outro segmento, a gente começa a ter alguns insights. Então, que a gente possa ser mais unido enquanto entidade, possa ser mais unido entre classe empresarial, para que juntos possamos entender quais são as oportunidades que estão por vir. E às vezes não querer pensar em sozinho, querer reinventar a roda. Pensar que eu tive uma grande ideia, porque tenha certeza, alguém já teve essa ideia e já está muito à frente a você. Então o desafio agora, então, acho que seria a união dos empresários, voltar a realmente ter essa força de associativa, de compartilhamento de ideias. Aí a gente até, conversando aqui, abrindo um pouco dos bastidores do Negócios na Pauta, na hora que a gente estava dialogando sobre como fazer esse bate-papo com vocês, o Arthur comentou a respeito de um sentimento que era muito presente entre os empresários no passado, eu não sei se no presente, mas aquela coisa de ver o sucesso do outro e meio que, sei lá, não ficar tão feliz. Arthur, isso você percebia com alguma frequência? Queria saber de vocês, o que vocês têm percebido? Eu acho que era um pouco cultural, né? Exato, cultural, comportamento. Comportamental, isso é né? Puramente comportamental, gente, nada científico aqui, só observação mesmo. Não mudou muito. Não? Ai, que decepção. Não mudou muito. Na verdade, o empresário ele ainda é muito individualista. E o papel das entidades de classe é justamente trazer esse trabalho mais para o associativismo, né? Você vê, quando você fala que grupos de farmácias se juntaram e montaram uma rede, não foi fácil, porque Foi iniciativa própria ou foi as associações que foi buscaram? A associação em parceria com o Sebrae, buscamos, mas aí foi um trabalho bem demorado, né? Porque o empresário ele é meio desconfiado, então ele não enxerga aquela outra empresa como um parceiro, às vezes ele enxerga como concorrente. Como é que de repente eu vou abrir para ele qual é a minha compra, como é que eu vou abrir, qual é o meu marketing. Então, mas você vê que é um trabalho que dá certo. Então, quando você fala a questão do comércio, eu acho que se a gente conseguir continuar com essas ações, porque você tem quantitativamente quem movimenta a economia do nosso país, ainda é o comércio, principalmente os pequenos negócios, e um dos que mais empregam, né? O que falta, o que eu vejo, talvez, é essa questão do associativismo e uma maior capacitação, porque da mesma forma como surgem novos
muitos eles não conseguem continuar. E, diferentemente no caso quando você se relaciona com uma indústria, né? A indústria é algo bem mais estruturado, então se você faz essa analogia com o comércio, se a gente focar nesse desenvolvimento empresarial destes pequenos, a tendência é que realmente o comércio ele volte a ser o que era no passado. Agora, a gente estava falando da pandemia, a pandemia acabou, de alguma forma, jogando muita gente como pequeno empresário, como microempresário, empresário individual. E aí esse problema que foi citado aqui, ele acaba se tornando um de maior monta, né? Quer dizer, é muita gente que precisa de capacitação, tem uma curva de aprendizado acontecer. E a questão das tecnologias, como é que você vê, Fábio? Isso aí não vai ajudar essa capacitação ser mais rápida, essa curva de aprendizado ser mais rápida? Se a gente imaginar, ajuda, mas não resolve. A gente precisa entender, como o Cristiano falou, a gente precisa despir das vaidades, entender quais são os problemas e poder compartilhar com as outras pessoas, com os outros empresários e pedir ajuda. Quantas empresas fecharam e não pediram uma ajuda? Quando eu digo ajuda, não é atrás do banco, mas é atrás de um outro parceiro para saber o que está fazendo para poder superar a crise. E isso é muito importante, porque só ter a tecnologia, a informação, não é garantia de sucesso, porque informação a gente tem muita. Mas como é que eu vou adaptar isso à minha realidade? E a gente precisa entender que um momento como esse, a gente precisa de união. E quando a gente fala de união, é justamente, às vezes, o meu cliente final é o mesmo de um outro parceiro de outro segmento. Será que a gente não pode trabalhar junto para chegar ao mesmo cliente? E às vezes até do mesmo segmento, Fábio. Nós temos um depoimento aqui da empresária dona da Carolices, a Carol, que na época da pandemia forte mesmo, ela cedeu o marketplace dela para usar outros pequenos negócios, pudesse usar, fazer o delivery e anunciar. Quer dizer, ela não precisava fazer aquilo. Ela se sentiu responsável por isso. E às vezes até mesmo ramo de alimentação, né? E o que ela perdeu com isso? Nada. E justamente começou a validar a ferramenta dela. Sim. E se a gente perceber, no momento desse complicado, a gente precisa entender que ninguém já nasce grande. Todo mundo nasce com muita dificuldade pequena. Aqueles que passam dos 3 anos sabáticos já são outras dificuldades. Como o Cristiano falou, muitas empresas, a mortalidade chega até os 3 anos. Mas por quê? Só querer ter a vocação hoje não basta. Tem que ter um entendimento como um todo do seu negócio para que você possa sobreviver. E quando se fala em relação da parte dos custos operacionais, em rever esses custos, é um dos principais. E entender o mercado local. O empresário ele tem que entender que ele tem que sair desse imediatismo. Na maioria das vezes, infelizmente, ele não busca a capacitação, mas quer ter um resultado imediato. Você vê agora como transformar seu negócio no meio digital. Gente, tem que buscar ajuda. Nós agora mesmo nós estamos com uma turma gratuita para 15 empresas de transformação digital. É uma capacitação de 4 meses que vai botar o pequeno negócio dentro da linguagem digital. Então, você está falando da comunicação para vendas ou mesmo do e-commerce? Tudo? Na verdade, envolve tudo. Envolve a comunicação, envolve o e-commerce, envolve o delivery. Ele é um conjunto. Vai depender de cada realidade. Esse curso que a gente está fazendo, que é o Inova ACM, inclusive a aula inaugural já vai ser essa semana, ele vai trabalhar tudo isso. E primeiro você trabalha todas as empresas junto para entender a questão conceitual, depois você vai em cada empresa fazer uma consultoria personalizada. E o produto final é o quê? É a sua empresa dentro do modelo digital. Que isso vai dar uma maior segurança, né? Uma maior consistência, até mesmo para que essa empresa ela possa dar continuidade. Porque quando você puxa para pequenos negócios, principalmente, não dá para pensar esse pequeno negócio que ele não esteja no meio digital. Sim. Principalmente com tanta gente que está empreendendo por conta de economia criativa, por conta de tantas frentes. Então, o empresário ele tem que deixar esse imediatismo de lado e ver que ele tem essa necessidade de se capacitar. E sabe algo curioso? Muita gente confunde presença digital com estar no Instagram, aí cria uma página, tem um arroba e acha que aquilo é tudo, né não? E faz tudo, e tenta pelo menos fazer tudo. A comida que vai vender, a atualização da página, e aí daqui a pouco não consegue fazer nada direitinho, né? Isso tem um trabalho muito minucioso, porque não adianta você ter uma rede social, não adianta você ter 2.000, 3.000 seguidores, se 90% daqueles seguidores não faz parte, não é perfil do teu produto.
Então, você fala em marketing digital, o marketing digital tem todo um movimento de você direcionar para o teu público, uma gestão de tráfego, porque às vezes existem empresas que gastam dinheiro com impulsionamento, mas não tem resultado. Está mostrando para quem não quer ver. Por quê? Está mostrando, está exibindo os seus serviços, fazendo suas ofertas para quem não quer ver. Para quem não tem nada a ver com isso. Se a gente imaginar o que é pior, é que às vezes quando tem uma capacitação dessa, às vezes o empresário não vai. Que imagina assim, o que eu vou aprender com isso? Eu já sei de tudo. Ou às vezes até não tem tempo, né? Mas assim, acho que tem um desafio também que o próprio programa, eu acho que faz parte desse movimento de comunicação. Nós vamos daqui a 2 meses fazer um ano, graças a Deus, com muito sucesso. Agradecemos a quem nos assiste toda semana, né, Dal? Obrigada. Mas enfim, que é mostrar o Maranhão. E não só o Maranhão, mas toda a região econômica que ela envolve, né? E a gente acaba aqui, ficando na capital, falando muito de São Luís, quando a gente tem, por exemplo, alguns polos de economia no Maranhão, como Santo Inês, Caxias, Balsas, Bacabal, Imperatriz, né? Como é que as entidades de vocês veem isso, né, de trazer todo esse público, esses empresários de todas essas regiões e fazer um trabalho em conjunto? Passa também pela questão do associativismo. E é engraçado porque logo no início da nossa gestão, o ano passado, né, da mesma forma como existia essa desconfiança entre os empresários, existia também a desconfiança entre as entidades. E hoje a gente conseguiu um relacionamento muito próximo, falando de associação comercial, com outras associações do interior do estado. Ao ponto de a gente ter um programa, que é o programa Empreender, que é de núcleos setoriais, e que ocorre hoje com 9 associações comerciais. A Associação Comercial do Maranhão e outras associações. A Associação Comercial de Imperatriz, de Barra do Corda, são 9 associações que se reúnem sagradamente toda quarta-feira, ainda no virtual, e está desenvolvendo o que é? O desenvolvimento do segmento. Qual é o segmento? A pauta do Estado, né? A pauta primeira das associações, como é que elas se fortalecem, né? E à medida que ela vai se fortalecendo, cada um vai trabalhar a pauta econômica do seu município. Dia 21, nós vamos fazer o aniversário da Associação Comercial, eles vão estar presentes aqui e cada associação vai apresentar o potencial econômico da região. O aniversário da associação é agora 21 de agosto. 21 de agosto. 167 anos, pessoal. É uma data marcante, né? Então... Nossa, cada ano é uma vitória. Verdade. Principalmente em dias de hoje. Verdade. Bom, foi um ótimo papo. Eu adoraria ter mais 1 hora para conversar aqui, não é, Arthur? É verdade. Então, gostaria de agradecer aqui ao nosso convidado, o Cristiano Fernandes, da Associação Comercial, o Fábio Henrique, Associação dos Jovens Empresários. Esteja à vontade aqui para se despedir aqui dos nossos telespectadores. Eu quero agradecer, Arthur, Dalva, pela oportunidade, todos da TV Guará, dizer que a Associação Comercial está de portas abertas, o Palácio do Comércio, nós ficamos ali no centro, lá na Praça Pedro II, a gente tem tentado aproximar ainda mais a entidade com os empresários, inclusive a nossa intenção agora é entrar nos bairros, porque a gente às vezes cria alguns projetos e que não consegue contemplar todos, então nós vamos entrar nos bairros para entender essas necessidades e tentar desdobrar isso em ações em benefício do próprio empresário. Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigada. Fábio. Também queria agradecer, Dalva, Arthur. A AGE também fica à disposição, uma entidade mais jovem, educação comercial, apenas 17 anos. Mas um dos grandes propósitos que a gente tem, falando em interiorização, é justamente levar esse nosso movimento jovem para o interior do estado. A gente é muito bem representado nacionalmente, só que nas outras cidades só tem São Luís, Imperatriz e uma unidade de Itapecuru. A gente quer criar macro-regionais para que mais jovens possam entrar nesse ativismo e entender que junto a gente pode ir muito mais longe. E aí mesmo, não tendo essa dificuldade, quando se imaginar entrar numa associação comercial, ter essa desconfiança, né? Formar novos líderes. E esse tem sido o nosso papel, com a ajuda de todos. Muito obrigado. Muito obrigada também. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!